O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedires ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos sabemos que não há missa sem ter ao menos duas leituras, porque a palavra de Deus não é feita só do Evangelho, em que Jesus que fala, como acabou agora Jesus a falar pela boca de um padre leitor, mas é ele que anuncia a mesma doutrina que é sempre atual. Não tem passado, é sempre atual. E nesta missa temos o trecho do Atos dos Apóstolos e o Evangelho de São João. E nos Atos dos Apóstolos, esta noite foi-nos apresentada a conclusão do primeiro concílio da história da Igreja, o concílio de Jerusalém. E bem que a gente acompanha, através da história, nós vamos descobrindo qual é o projeto de Deus a respeito da Igreja. Em Antioquia, onde os cristãos começaram a ser reconhecidos e chamados cristãos, a comunidade era feita, na maioria, de pagãos convertidos ao cristianismo. Mas os judeus convertidos ao cristianismo achavam que os pagãos poderiam se tornar cristãos, à condição que se tornassem judeus primeiro, com a circuncisão e com todas as leis de Moisés. Mas Paulo e Barnabé não eram desta opinião. Eles entenderam que acabou-se a lei de Moisés. Agora é a liberdade do Espírito Santo que oferece a salvação a todas as pessoas, de qualquer cultura, língua e religião. Para evitar este conflito que começava a surgir muito seriamente, que se o partido do judaizante, como era chamado, prevalecesse, a igreja cristã já estava acabada. A liberdade do Espírito Santo podia ser sufocada. Aí, Paulo e Barnabé se apelaram a Pedro, o primeiro Papa, aos apóstolos que estavam em Jerusalém, os quais convocaram o primeiro concílio. Todos os apóstolos, com Paulo, Barnabé,
e os anciãos da primeira comunidade cristã. O que decidiram? Decidiram oficialmente que não se deve impor aos pagãos as exigências da lei de Moisés. O Espírito Santo está livre de poder oferecer a fé cristã aos pagãos sem eles passarem por toda aquela série inúmera de práticas, de obrigações que a lei Moisés exigia. E foi um triunfo da liberdade do Espírito. Por que estou repetindo sinteticamente este fato histórico? Porque é interessante que nós aprendamos como vai se enucleando a organização da igreja aos poucos. Paulo e Barnabé, que eram apóstolos, e apóstolos chamados diretamente por Deus, por Jesus, eles se sentiram na obrigação de confrontar a própria doutrina com aquela de Pedro e dos apóstolos, para evitar que eles estivessem fora do caminho traçado por Jesus e confiado aos apóstolos. Nós, caríssimos irmãos, temos 20 séculos de história, 2000 anos e mais de cristianismo. E a nossa organização da igreja fica na mesma, para que nós, igreja, conservemos a ortodoxia da verdade que Jesus confiou aos apóstolos, entre os quais escolhendo Pedro, como diria presidente do colégio apostólico. A igreja sempre precisa consultar este colégio para ter a certeza que nós estamos caminhando o caminho certo, que não haja heresias, não haja disfunções, não haja arbitrariedades. A Igreja Católica, podemos reconhecer, é a única no meio de milhares de igrejas que se chamam cristãs que mantém a mesma doutrina. Há muitas heresias, como houve ao longo da história, e vai ter também no futuro. Mas Pedro, o Papa, é sempre atento, vigilante, para que não se traia a doutrina de Jesus. A nossa doutrina cristã fica sempre única, inquebrantável, porque o Espírito Santo deixou um farol, que é o Papa, com os apóstolos dele, que são os bispos atuais, para vigilar sobre a verdadeira doutrina de Jesus, para que não se escanteie nem à direita nem à esquerda, mas prossigamos humildemente o caminho de Jesus. Não é fácil, mas para nós fica mais tranquila a consciência, porque temos alguém que nos diz a última palavra, e assim a doutrina fica sempre imutável, sempre a mesma, até o fim do mundo. E agradecemos a Deus desta posição, que é uma graça que Jesus deixou, que nos garante que estamos no caminho certo, na verdade. Lá onde falta o Papa e o Colégio Apostólico, infelizmente, cada pastor pode inventar a doutrina que quiser, ninguém fiscaliza. Aí há uma multiplicação de igreja, vai se multiplicando. Fazendo um cálculo, temos 5 igrejas novas que nascem cada semana no mundo cristão. Mas a igreja verdadeira, única, a católica, fica sempre a mesma. Pode até diminuir os membros, problema cultural, mas ela vai ficar sempre infalível. Nem as portas do inferno vão poder prevalecer, como Jesus garantiu. E agradecemos a Deus. Quando, portanto, como aconteceu em Antioquia e nas comunidades que São Paulo fundou, alguém
arbitrariamente penetra numa comunidade anunciando doutrinas próprias, os apóstolos e o Papa dizem: nós não autorizamos a eles, como acabamos de ouvir na primeira leitura. Não foram autorizados. Foi uma opinião e uma tomada de posição arbitrária. Agradeçamos a Deus. Neste contexto podemos entender a figura e a missão da santa de hoje, uma grande santa, Santa Catarina de Siena, que praticamente modulou a própria vida sobre a vida de Jesus, tanto que morreu com 33 anos, como Jesus. Recebeu estigmatas, ela também, para sofrer o que Jesus sofreu. É uma criatura mística, uma criatura escolhida por Deus e formada por Deus, batalheira. Era a 24ª filha de uma família de 25 filhos. A 24ª. Com 7 anos, ela consagrou a sua virgindade a Jesus. E a mãe suplicando: mas que você entende esta coisa? Explicou perfeitissimamente o que significava e o valor da sua consagração. Era Jesus que conduzia a vida dela. Mas a mãe queria providenciar o futuro. Quando chegou a 12 anos, a menina bonita, já desenvolvida, já a prometeu esposa a um de Siena, um jovem da burguesia de Siena. Catarina se recusou. Já estou consagrada ao meu esposo celestial. A mãe insistiu. Ela cortou o seu cabelo bonito, rapou a cabeça. Mas a mãe lhe disse: tudo bem, o cabelo vai crescer, mas você vai casar. Mas ele disse só: Jesus vai dizer o que devo fazer. Deixa na mão dele. E a mãe desistiu praticamente, vendo como ela se retirou depois numa vida muito austera, sozinha, no silêncio, para poder ser conduzida por Jesus. E ela, que mulher jovem, iletrada, ela ditava o que queria dizer porque não sabia escrever. Embora a igreja depois a proclamou doutora da igreja, junto com Santa Teresa de Ávila. Mas a doutrina dela vinha de dentro, o Espírito Santo que lhe comunicava. E ela se encontrou no período em que a igreja estava passando um vexame terrível. Foi transferida para a França, Avignon. Os papas não moravam mais em Roma. E os papas eram mais políticos do que religiosos. E Catarina foi investida deste poder, autoridade, uma mulher, de reconduzir, for possível, os papas para Roma. Deus é assim. Deus não age com pessoas importantes. Sempre escolhe a fragilidade humana para operar os milagres do poder de Deus. Até que enfim ela conseguiu convencer os papas para voltar para Roma. E o Papa voltou, Gregório XI. Mas o diabo não dorme, infelizmente. Ali os cardeais franceses, para se vingar que o Papa voltou para Roma, escolheram outro Papa, o antipapa. Aí começou aquela história dolorosíssima da igreja, o cisma da igreja no Ocidente. Teve um tempo que havia 4 papas, ninguém entendia mais nada. E ela morreu no fim desta heresia, com 33 anos, oferecendo a própria vida pela unidade da igreja. Meus caríssimos irmãos, por que estamos falando de Catarina? Porque é uma santa que ofereceu a vida pela liberdade da igreja, pela unidade da igreja. Embora os papas não eram santos, eram mais políticos do que religiosos, mas eram representantes de Pedro.
E ela sempre lutou para guardar a unidade da igreja sobre esta pedra que Jesus escolheu. Porque quem dirige a igreja é Jesus, se serve dos homens. E os homens somos pecadores, indignos. Às vezes fazem mais o mal do que o bem para a igreja, mas a igreja é de Jesus. E Ele não vai permitir que, apesar das loucuras humanas, a igreja possa afundar. Ele dá impressão, às vezes, como aconteceu no Evangelho, de dormir no barco da igreja. A tempestade está quase ameaçando de afundar este barco. Mas Jesus está lá, parece dormindo. E ele basta uma palavra para acalmar as tempestades. Esta é a história da igreja. Às vezes nós, não bem instruídos e convencidos desta misteriosa presença de Jesus, perante um escândalo da igreja, sobretudo se escândalo viesse de um papa, de um cardeal, de um bispo, de um padre, a gente então é uma porcaria, desculpe a expressão, como foi escrito num jornal. Então é melhor que a gente saia da igreja. É essa a grande tentação. A igreja é feita de homens pecadores, mas a igreja é Jesus que a conduz. Ele não mente e não pode errar. É o grande milagre da misericórdia de Deus, que sabe, através do pecado, fazer triunfar a graça. Através da lama espiritual dos homens da igreja, Jesus é capaz de suscitar grandes santos. É só Ele que pode fazer isto. E nós fiquemos firmes neste princípio da unidade da igreja, orgulhosos de sermos cristãos católicos, sempre agarrados a este sinal de unidade que é o Papa, que Jesus deixou. Pode ter as fraquezas dele, mas é sempre representante de Jesus. Então, caríssimos irmãos, Santa Catarina nos ensine ainda hoje e interceda por nós, para que fiquemos fiéis a este patrimônio sagrado que recebemos a partir do batismo. Deus nos privilegiou para nascermos nesta igreja, e nós sintamos o orgulho santo de ser membros ativos desta igreja, que nos oferece como mãe a abundância das riquezas espirituais através dos sacramentos. Não nos falta nada para a gente se santificar e ganhar a vida eterna. É um dom, um grande presente da bondade de Deus. Jesus, para toda esta grande bondade, exige só uma coisa de nós. O quê? Nós pensamos que sabe quantas coisas a igreja exige, ser cristão é dificílimo. Jesus exige só isto, o que no Evangelho nos lembrou: amai-vos uns aos outros. Os judaizantes queriam impor 613 regras para ser um bom judaizante e para ser cristão. Jesus ensinou só um: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É a única condição para nós sermos membros ativos desta igreja que Jesus abriu, iniciou e nos colocou. Caminhemos nos amando sempre. Estamos no mesmo barco, mas somos todos traidores, como os apóstolos foram, todos traidores, mas ficaram lá no barco de Jesus. E acontecem pescas milagrosas, porque Jesus está presente, apesar das nossas fraquezas. Seja louvado Deus, porque nos chamou e nos batizou e nos tornou irmãos dele, de Jesus. Um dia nós seremos todos na igreja triunfante, que a ressurreição nos lembra, a igreja triunfante, que é a nossa finalidade de vida, o nosso destino. Estamos aqui celebrando na fé um banquete eucarístico. Quem comer o meu corpo, beber o meu sangue, receberá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.